Olá pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui. Eu estou num outro formato, tá? Eu vou começar a gravar agora pelo celular. Então vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje é sobre transporte, né? Considerando que transporte envolve deslocamento de pessoas e mercadorias, tá bom? E a gente vai ter aí algumas características que envolvem o nosso território, mas antes de mais nada, né, vamos nos situar, dizer os tipos, né, que basicamente a gente chama de modais. Antes de mais nada, mais uma vez, quando você fala transporte, você está falando de deslocamento da população e das mercadorias, seja para acesso a lazer, acesso a serviços ou, né, para comércio, propriamente dito. E aí já falo para vocês que há dois tipos de modais que envolvem água. Só que o marítimo envolve água salgada e o hidroviário envolve água doce. O marítimo, né, pelo mar e oceanos, e aí a gente tem os navios e as embarcações, e o hidro envolve barcos e barcas porque perpassam aí em rios e lagos. A gente tem o rodoviário, né, que são os automotores, os carros, os ônibus que passam pelas estradas, o ferroviário que passa pelos trilhos, né? Quando é metrô é porque está no subsolo, quando é trem é porque já está aí na superfície, o aeroviário que são aqueles que passam pelas redes aéreas, tanto nacionais quanto internacionais, são os aviões e helicópteros, né? Que são os aeromotores, tem alguns mais velozes, tem outros que continuam rápidos, como é o caso do avião em comparação com um jatinho, né, por exemplo, e o duto viário, que nesse caso é estritamente para transportar carga. E a gente tem a carga de óleo, carga de gás, né, e carga de minérios. Podem ser esses três tipos. E aí, gente, considerando que o transporte é muito importante em quesito de regiões produtivas, ou seja, cada região produzindo algo precisa de transporte para levar esse algo, esse produto para outro lugar, a gente considera, por exemplo, a tecnologia e o capital disponível, porque né, quanto mais tecnológico, mais veloz é um transporte. E aí, se você tem dinheiro para pagar, você vai pagar por ele, como é o caso de um avião, por exemplo. Tipo de carga, quando a carga é muito valiosa, você considera a segurança, que é outro item, e quando a carga está em grande quantidade, você considera aquele que tem maior poder, né, de transportar uma grande quantidade, como é o caso de um trem. Você considera condições naturais, como é o caso de um lugar não ter rio ou ter mar, então você não pode optar, né, por um transporte marítimo ou hidroviário, não faria sentido. E o custo da implantação e manutenção, que aí eu vou trazer dois exemplos. O caso de um transporte rodoviário, ele é mais barato para implementar, mas é mais caro para manter, porque na hora que você implementa, você necessariamente vai precisar ficar reparando, né? Seja com pavimentação, sinalização, o que seja. E aí um trem, você tem um custo de implementação muito mais caro, mas até você fazer uma manutenção, ele, né, levaria bem mais tempo do que um transporte rodoviário. Consumo energético, a gente considera, né, a quantidade de combustível que ele consome, né, logo o quanto você pagaria, né, ao utilizar dele. A capacidade de volume de transporte, que tem a ver com o tipo de carga, né? Algumas cargas são mais preciosas e não necessariamente precisa ser grande, né? Como é o caso de uma pedra preciosa. E aí tudo isso você coloca aí numa relação custo-benefício para escolher qual seria melhor para transportar uma coisa ao invés de outra. E no fim, você considera também o impacto ambiental. Por exemplo, um duto viário, ele é rápido e econômico, né? Deveria ser seguro, mas supondo aí que há, né, uma perfuração, há o risco de vazamento, e vazando geraria um grande impacto ambiental. E segurança também, que você quer que seu transporte, né, leve a mercadoria de forma mais segura possível e que chegue, né, ao destino. Então você considera isso também. Bom, gente, vamos agora analisar no caso do Brasil, né? Bom, o transporte que é mais utilizado aqui é o transporte rodoviário, tá? Os outros costumam ser colocados aí em segundo plano. Ele começou, né, historicamente com as nossas rodovias, né, na década de 50 e 60. Ele não é tão veloz quanto é um trem, mas ele é mais flexível, né? Por isso que a gente tem as paradas, né? E aí, devido a ser necessariamente
um tipo de transporte que precisa de constante manutenção, as nossas estradas elas têm uma condição regular péssima ou, né, ruim. E isso é um fato nosso. Por isso que, em muitos casos, o governo privatiza, né, põe aí para empresas gerenciar, como é o caso da Dutra, daqui do Rio de Janeiro. E por isso que você vê muitos pedágios, né? É uma forma de a empresa, né, extrair um dinheiro a partir do uso que as pessoas têm das suas rodovias. E aí a gente tem outro problema também, que é o engarrafamento e a emissão de gases poluentes. Costuma ser um transporte que gera muita emissão de gases em função da concentração. Aí, gente, outro que a gente tem é o hidroviário. Nós temos muitos rios, mas esses rios são de planalto, né? Então, ele não é muito vantajoso, embora seja muito útil para conectar aí regiões mais distantes, como é o caso de aldeias, que estão aí no norte. Só que se você for para o centro-oeste, você precisaria pegar um outro transporte. Então, digamos que ele é limitado, né? Digamos não, ele é limitado. E aí, outra questão também é que precisaria de um alto investimento caso fosse necessário, né, instalar uma elevação, uma eclusa, né, digamos assim, uma forma de você nivelar, já que nossos rios são de planalto, não de planície, né, a maioria deles. A gente tem a modalidade marítima, que é diferente do hidro, né? O hidro é de água doce, a marítima é de água salgada, e ela escoa muita mercadoria, né? Dando um papel muito forte para a nossa logística, tem grande capacidade de transporte de carga, costuma ser mais barata que os outros, por isso até que leva mais tempo, né? Quando você compra algo da China, por exemplo, eles já colocam que o prazo pode levar aí mais de 2 meses. Isso é um problema, né? Porque leva muito tempo. E a questão de nossos portos, eles não terem uma qualidade muito boa, né? Eles são mais precários e a burocracia também, porque fica muito tempo, às vezes, em alfândega. O ferroviário, gente, o ferroviário é um transporte que a gente tem de muito tempo, desde a época do café que a gente exportava. E aí ele até hoje leva aí muitos produtos, né, muitas mercadorias para fora. No caso aqui do Rio, você até vê, no Rio, São Paulo e outras grandes capitais, você até vê os trens sendo utilizados para levar pessoas, né, da periferia para a central, da parte rural para a parte urbana, mas no geral o transporte ferroviário é basicamente para carga aqui no Brasil. E aí você tem, aí é como vantagem que ele é veloz, ele tem uma ótima capacidade de carga, mas ele não é tão flexível, né? Você vê que por vezes é uma reta e um alto custo de implementação que eu já tinha dito anteriormente. A questão do aeroviário é que os aviões, os aeroportos, além de serem serviços caros, né, e vocês percebam até pelos valores da passagem e pelas mercadorias dentro dos aeroportos, eles estão concentrados no Sudeste em função do poder aquisitivo. Embora, ponto positivo, seja extremamente veloz e também leve cargas aí de uma forma até bem mais segura que os outros tipos de transporte, o combustível é muito caro e, como eu falei, né, eles estão concentrados em regiões de maior poder aquisitivo, além, né, de estar total à mercê de empresas privadas. Por fim, o gasoduto, né, que ele leva aí materiais como o próprio gás natural, que a gente já estudou anteriormente. O gás natural que a gente tem, metade dele, digamos assim, vem da Bolívia, então a gente usa ele sim para consumo próprio. E a questão é que ele é rápido, econômico, né? Porém, se por um acaso perfurar, o impacto ambiental vai ser muito grande devido ao vazamento. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na próxima.